Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje vamos falar sobre o conceito de soberania. E eu trouxe aqui um texto, separei alguns trechos. O nome do livro é Os Seis Livros da República. Este é o nome, o autor é Jean Bodin, o primeiro a formular esse conceito de soberania. Ele já existia antes, mas quem propriamente cria o termo e traz, não exatamente da forma como conhecemos hoje, mas o conceito em si de soberania foi Jean Bodin. E é muito importante ler o que nós vamos ler aqui para podermos aplicar o conceito de soberania nos dias de hoje, como entendemos e como podemos aplicar para os dias de hoje. Então, Jean Bodin, ele vai defender o absolutismo, né? Curioso que ele era de formação católica, não apoiava os protestantes, mas tinha críticas contra a igreja e apoiava o absolutismo. É interessante como ele apoiava o absolutismo da monarquia, mas rejeitava o verdadeiro absolutismo que vem de Deus. Porque se Deus é o sumo bem, aquilo que ele quer é o próprio bem. Então o único que possui a soberania absoluta é Deus. E como nós vemos aqui, o conceito propriamente de Jean Bodin se encaixa exatamente nesta definição. Deus é o soberano absoluto. Não existe absoluto no governo dos homens. Mas enfim, esse foi o erro que ele escorregou. Mas vamos entender o conceito dele de soberania e passaremos para esses nossos comentários, essas nossas considerações. Então ele vai dizer aqui: a soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república que os latinos denominam majestatem, que é o termo latino, né? Aqui mais para frente ele vai dizer que é absolutamente soberano aquele que não reconhece nada maior do que si, salvo Deus. Então aqui ele não escorrega, mas já é uma defesa ao absolutismo, ou seja, aquele que não tem nada em si, apenas o próprio Deus. Isso, por exemplo, encarna muito no personagem do Luís XIV, quando ele diz que ele era o próprio Estado. Então, a força de lei, a força coercitiva era a pessoa dele, ou seja, ele confunde a sua própria personalidade com o Estado. Isso é um horror que aconteceu. O absolutismo não deve voltar a existir, assim esperamos, mas é essa ideia de confundir o próprio Estado com a sua própria vontade. Ou seja, a vontade do rei são as leis. E é o que o Jean Bodin vai falar aqui, mais para frente, com outras palavras, né? Essa palavra lei significa também em latim o comando daquele que detém a soberania. E num outro trecho ele vai dizer: portanto, não se deve confundir a lei e contrato, pois a lei depende daquele que detém a soberania e que pode obrigar os seus súditos, mas não pode obrigar-se a si mesmo. Já a convenção é mútua entre o príncipe e seus súditos e obriga ambas as partes reciprocamente. Ou seja, a soberania ela tem o poder de obrigar os outros, mas ele próprio, como ele detém a soberania, ele não é obrigado a estar debaixo da lei, porque ele faz a lei, ele é a própria lei. Então, nesse sentido, nesse conceito absolutista de soberania, percebe-se que Jean Bodin está tentando atribuir a um homem ou a uma república, quando na verdade só é atribuído a Deus. Só Deus não presta contas a ninguém. Só Deus é o autor da própria lei. A lei divina é que fundamenta a lei natural, e a lei natural é que dá sustentação para a lei positiva, a lei humana. Acredito que nós já tenhamos postado o vídeo sobre direito natural. Ele vai muito com esse conceito de soberania, porque quando falamos de soberania, falamos de leis, da promulgação de leis. E tem a soberania quem tem o poder de fazer as leis. E no caso da república, quem faz as leis? Ou melhor, quem aplica essas leis? E aqui a gente vai entrar num exemplo muito interessante de soberania. Antes de entrar nesse exemplo, a soberania nacional dos países se aplicam só ao seu território. Então só tem poder, só tem soberania na faixa territorial que pertence àquele país.
E essa soberania, ela surge desse efeito daquelas pessoas daquela região se sentirem uma nação. E como que a soberania de um país se impõe no conceito não mais de Jean Baudin, mas no conceito moderno, a soberania de outros países, como a nossa soberania respeita a soberania dos outros. Como eu disse, a soberania dos países se restringe ao seu território. Portanto, a força das leis brasileiras só se aplica ao território brasileiro. E aqui nós temos a briga, eu separei até aqui a reportagem. Musk provoca Moraes após Twitter voltar no Brasil. Magia avançada. Então aqui vemos que o ministro do Supremo Tribunal, ele baniu o Twitter, baniu o X, o antigo Twitter do Brasil, e feito uma manobra que o Elon Musk com a equipe dele lá da empresa conseguiram, como que burlar a sentença. A plataforma, a rede social X, está sendo acessada no Brasil. Isso é uma quebra de soberania? E aí, entre as questões modernas, o conceito de soberania ele está mudando. Eu acredito que ele vai mudar porque, olha só que interessante, a soberania do Alexandre de Moraes, do ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, só se aplica ao Brasil, ao território brasileiro. Então, isso que foi feito pelo Elon Musk não é uma quebra da soberania brasileira, pelo contrário, mas essa articulação entre as empresas globalizadas e as soberanias é uma coisa muito complicada, porque esse drible que foi feito não quebrou a soberania do Brasil. E o que a soberania do Brasil, na pessoa do ministro, decidiu, não está sendo cumprida por causa dessa passada de perna que foi feita. Mas até que ponto é legítimo a soberania? Então, quem faz as leis possui a soberania no nível em que ele não atenta ao direito natural e às leis divinas. Então, quando o direito natural, a liberdade, os princípios que nascem do direito natural e da lei divina são quebrados, então a soberania de um país é quebrada. Então esse drible foi lícito ou não? Do ponto de vista de como está o estado de coisas no Brasil, daria-se para dizer que foi uma jogada esperta da parte do Elon, não quebrou nenhuma regra de soberania, mas demonstrou talvez que aquilo que de repente está sendo feito não corresponde à verdadeira soberania, porque está atentando contra princípios do direito natural e da lei divina, que é justamente a liberdade de expressão. Então, a censura, ela nunca é bom, nem para o bem, nem para o mal. Ambos têm que ter a possibilidade de se expressar, de colocar as suas ideias. Veja bem, do ponto de vista de verdade e erro, a verdade, ela não tolhe o erro, não tolhe o mal no sentido de que não é permitido existir. Na verdade, não. O mal existe e o fato dele ser vencido pelo bem dá mais glória e mais realce à verdade, ao bem. Assim como no nosso interior, quando a verdade vence a nossa ignorância, se torna mais brilhante a aquisição do conhecimento. Então a liberdade de expressão de ideias opostas, ela deve existir e censura não pode acontecer. Então aqueles que defendem a ideia de censura da internet, entendam que com esse mundo globalizado, a soberania ela vai acabar caindo por terra em certo sentido, porque a verdade é universal. Então não há soberania nenhuma que se contraponha à verdade. E aqueles que lutam nesse sentido, para que ambas as partes tenham direito de fala, esses não devem ser tolhidos. Bom, está aqui dado o exemplo dessa relação muito frágil entre a soberania nacional e o globalismo, e demonstrando que aqui, quando uma soberania atenta a uma liberdade,
Hoje nós temos armas para combater isso, ou seja, através de um país vizinho mais justo, podemos, através da legislação dele, fazer uma ponte, um caminho para mostrar que essa soberania não está agindo como deveria. Antigamente isso não era possível. Por exemplo, Sócrates, os gregos, através do teatro, tentavam mostrar que acima das leis dos homens estava a soberania divina, a lei divina. Era isso que a tragédia grega representava. E Sócrates tentou superar essas injustiças da polis grega, da república grega do seu tempo, e foi morto por causa disso. Hoje nós não seremos mais mortos, porque temos a possibilidade de, através de um povo mais evoluído, a partir dele, fazer essa ponte e não mais acontecer um certo martírio dentro dessa prisão a pretexto de uma suposta soberania. Eu digo isso porque Sócrates morreu dessa forma, defendendo valores mais altos que os atenienses naquela geração não conseguiriam entender. E hoje nós temos recursos para justamente mostrar isso. Interessante que esses dias eu estava revendo o discurso do presidente Kennedy, John Kennedy, quando ele falava da corrida espacial. Engraçado, o Elon, acontecer isso que eu comentei da soberania, ele ter burlado essa decisão do Supremo e ao mesmo tempo estar envolvido com atividade espacial, de enfim, levar satélites para o espaço, foguetes, etc. Porque esse discurso que o Kennedy faz, ele coloca isso: melhor que nós sejamos os primeiros a irem ao espaço e dominar o espaço antes dos russos, antes dos comunistas, porque nós, como uma nação superior, porque defendemos a liberdade, temos consciência do que é a liberdade, nós, dominando o espaço, não iremos matar e suprimir as outras culturas e as outras soberanias. Pelo contrário, nós garantiremos a soberania deles. Então, melhor nós do que eles terem essa soberania lá. Digamos, eles dominarem o espaço primeiro. Isso mostra que o nosso dever é sermos conscientes e não subjugar a soberania dos outros países, mas respeitá-los. E a doutrina, por exemplo, ali no exemplo que eu dei entre o Kennedy e os russos, os comunistas, é incompatível, porque a ideia de igualdade total do comunismo é uma prisão. A verdadeira liberdade é a individualidade. Por isso que Deus é o indivíduo absoluto, ele é a individualidade, ele é o ser por excelência. Então a individualidade perfeita é Deus, por isso que ele é a liberdade perfeita, ele é livre. Deus não presta conta a ninguém, porque ele é o próprio bem. Tudo que ele faz, pensa, é verdade, é realidade. Tudo que ele é e deseja é ele mesmo, ou seja, o próprio bem. E tudo que é belo é reflexo dele, Deus. Então, nós devemos buscar esses valores, e é isso que tentamos transmitir no canal. Quero que fique claro nesse vídeo que não é criticando, nem dando razão para um lado, mas que vocês tirem as suas próprias conclusões. E que esse vídeo seja esclarecimento, que nós, como país soberano, devemos garantir a soberania dos outros países e principalmente a soberania de cada indivíduo, ou seja, a liberdade que cada indivíduo tem de deliberar pela sua própria vida, ou seja, de cumprir as leis morais estabelecidas por Deus e que ele, pela razão, identifica na sua própria natureza. Então, ficamos por aqui. Esse é o exemplo de soberania que queremos dar através dessas notícias e nos vemos num próximo vídeo.